Eu tenho certeza que se você for entrevistar as rainhas que viajaram com ele, vão dizer a mesma coisa e vão dizer particularidade desse homem que acompanhava essas moças como se fossem filhas dele. Quando eu fui apresentada para ele como então rainha da festa, eu tinha uma imagem, eu pensei que ele fosse muito durão, muito brabo. Então, fui eleita em setembro de 2001. Naquele verão, no verão de 2002, ele veraneava em Torres. E ele descobriu, acho que foi por intermédio do seu Walter Minuscoli, que foi então o presidente da minha festa, que eu veraneio também em Torres. E ele me ligou e me convidou para ir tomar um café com ele numa tarde no apartamento dele, então situado na Prainha, que é na praia de Torres. E eu fui, mas ainda com aquela imagem que o seu Walter era o senhor Walter, né? A pessoa importante, né? Quase que o inatingível, né? E naquela tarde ele teve uma conversa comigo tão aberta, tão amiga, tão franca, que eu jamais vou esquecer as palavras dele. Ele e a dona Terezinha me mostraram um apartamento deles belíssimo em Torres, que tem uma vista maravilhosa para a Lagoa do Violão. E ele me levou até a sacada, me levou até a sacada, e lá ele me deu muitos conselhos, mas coisas que eu levo até hoje na minha vida, conselhos do que fazer, do que não fazer, isso direcionado à festa da uva, do porquê que eu tinha sido eleita na ótica dele, né, me conhecendo um pouco, que ele me conhecia, tinha 2, 3 meses que eu estava sendo rainha, né, antes dessa conversa, e foi muito agradável, foi de uma grandeza, assim, de uma sabedoria. Ele me passou muitos conhecimentos, foi naquele contato, nós observando a Lagoa do Violão em Torres. E eu lembro que uma as últimas coisas, assim, naquela tarde, ele me disse assim: tu vai ser lembrada, tu vai ser eternamente lembrada pelo teu coração e porque tu és assim como eu também sou. Ele me disse: nós temos o coração maior do que a nossa alma. Eu jamais vou esquecer essa frase que o seu Walter falou para mim e que eu carrego até hoje. Alegre, né, brincava, a gente cantava com ele. Eu lembro daquela que ele cantava junto, o Vétio Trevelin, que a gente brincava e ele cantava junto, e sempre muito disposto e participativo. Uma vez que as meninas desceram num café da manhã com os rolos na cabeça e eles: isso não se faz em hotel. Vocês desçam já prontas. Não pode descer para tomar café num restaurante de hotel com bobs na cabeça. Na festa da uva de 2000, nós tivemos aquela grande polêmica em Caxias do Sul, que foi a rainha que tinha uma irmã gêmea e que houve aquela troca, né, num desfile de carros alegóricos, em que ela deixou a irmã dela, gêmea, participar de um desfile. Elas eram realmente extremamente gêmeas, mas gêmeas muito parecidas, e que a comunidade, a maioria das pessoas não perceberam. E numa entrevista para Yara Soares na Rádio Caxias, a mãe e ela acabaram revelando essa troca, e ela disse que foi por amor. Houve uma polêmica muito grande em Caxias do Sul, naturalmente, que a comunidade se manifestou, talvez na sua grande maioria criticando a atitude, a própria direção da Festa da Uva. E o seu Walter, com essa visão ampliada de comunicação e de marketing, ele transformou isso num ganho de divulgação para Caxias do Sul. Ele articulou de uma forma tal que elas acabaram indo dar uma entrevista no programa do Jô Soares, o 11h30 com o Jô Soares, justamente para falar sobre isso. E houve uma divulgação muito boa com relação a Caxias do Sul, a Festa da Uva. Teve uma participação muito grande, as pessoas tinham um carinho, e as rainhas, as princesas, sempre tinham um carinho especial pelo seu Walter, né? Até pelo que ele fez e pelo que sempre tratou elas, e a participação do seu Walter na Festa da Uva, também não me lembro de quantos anos é, mas é um bom tempo. Enquanto o seu Walter esteve vivo, ele esteve sempre presente comigo dentro das Festas da Uva. Eu trabalhava na cultura
E ele me achava dentro da festa, ele queria saber onde que eu estava. Ele me levava para as jantas lá, me levava para as coisas, para comer com o pessoal. Vem junto, Pedrinho, vem. Eu tinha, às vezes me sentia até meio encabulado. E às vezes eu não, eu estou te convidando para tu vir junto comigo. E ele queria saber onde que eu andava, porque ele disse, e como é que tá teu povo lá, ele vai conseguir acessar a festa aqui? Vinha com aqueles punhados de ingressos, assim, eu já comprei os ingressos, já paguei, só dá lá para eles. Coisa que te marca é tu tá dentro de uma festa da uva, num trabalho sério, desenvolvendo, daqui a pouco uma pessoa no estado do seu Walter, uma pessoa que ele era um dos diretores da festa da uva, te procurar dentro da festa, que ele queria que tu fosse almoçar com ele, jantar com ele, lá no restaurante, lá dentro da festa, ou te levar para dentro de um lugar junto com ele. Ele tinha uma reunião no Rio de Janeiro, na Comércio Exterior, aí ele estava em São Paulo e aí eu fui junto. Aí a gente foi para a reunião, era ali perto do Santos Dumont mesmo, e nós fomos almoçar. Aí ele virou para mim e falou assim, Seco, o que você vai fazer em setembro? Eu falei, a princípio não tem nada programado. Era um final de semana. Ele falou, então eu queria te convidar para ser jurado na Festa da Uva. O que você acha? Aí eu falei, sensacional, seu Walter, muito obrigado, que honra. Aí ele falou, então pera um pouquinho. Pegou o telefone, ligou para o pessoal da organização e comunicou o novo jurado. E foi uma experiência maravilhosa. Então, o seu Walter, ele proporcionava esse tipo de experiência, de sentimento, de emoção para as outras pessoas, sem você nem pedir, era nato dele. Eu acho que ele tem uma grande responsável pelo engrandecimento da Festa da Uva. Eu comecei a acompanhar a Festa da Uva ainda com o Perini, quando ele era presidente, e o seu Walter, se eu não me engano, já fazia parte da comissão, e ele sempre teve um braço ali no apoio, entendeu? Nessas últimas eu já não estava mais, mas eu tenho certeza que esse ressurgimento de Festa da Uva, a partir de 94, ele tem muita responsabilidade pelos contatos que ele tinha, pelas relações que ele tinha políticas e empresariais, de buscar e fazer a feira acontecer, trazer pessoas importantes. E também, nessa questão da estética de foto, não tenho dúvida, sempre que ele estava junto, ele era o diretor de fotografia, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que ele ajudou com outras pessoas, claro, super importantes, mas reposicionar e recolocar a Festa da Uva no contexto nacional de grandes festas. Quando eu trabalhava no projeto ICIRS, que estavam os elementos culturais da imigração italiana, mais de uma vez a gente esteve com a coordenação, né, que era a professora Cleide, na Marco Polo, para pedir apoio para ações, né, exposição fotográfica, coisas de publicação, de textos. E o seu Walter sempre era uma presença decisiva também, né, para dar esses apoios. Né. E ele sempre foi uma pessoa que nunca procurou aparecer, sabe, nas fotos ou nos filmes, né? Exatamente, ele não fazia questão nenhuma, né, de se indicar, foi ideia dele, foi ação dele, foi resultado da intervenção dele. Não deixava quem quisesse usar os louros, podia usar à vontade. Y nosotros nos invitaba, llevábamos clientes ahí. Nosotros estábamos en la primera, no en la primera, la 1974, estuvimos en la fiesta de uva con él, pero que se hacía en la Julio de Castillo. Ahí había torneiras de vino na rúa que los paisanos italianos se servían sin ningún costo, ¿no? Assim, então, tanto que nessa visita ele teve o orgulho de me levar e mostrar e explicar como assim também mostrar a exposição da empresa dele lá. Era a tal coisa, aquilo que eu vos expliquei. Eu no mínimo fazia 2 visitas por ano a Caxias, entre 2 a 3 visitas por ano. Portanto, se calhasse nessa época que eu tivesse no início do ano, durante ou após a festa, eu sempre ia saber um pouquinho de o sucesso dela, sim ou não, o tipo de
de atendimento. Era tal coisa, era o que eu lhe falava. Eu sabia da empresa, da região, e isso era uma das coisas que sempre vinha à conversa numa das visitas por ano. E depois um lado de, vamos viajar em tal... Portanto, era o pacote completo. Portanto, a festa da uva era obrigatório numa destas visitas por ano, ou eu saber dos preparos para ela, ou então como ela foi. Exatamente, o Paulo falou isso para mim, eu ouvi do Paulo várias vezes, né? Que além dessa questão do olho de marketing, de olhar na frente, de ter essa visão, o seu Walter era um grande agregador, né? Então ele representava. Então, se ele representava isso para Marco Polo, uma empresa de sucesso, imagina para uma festa da uva que depende muito do envolvimento comunitário, né? Ter uma figura como ele representava esse elo de ligação, e a credibilidade, a figura dele abria portas, né? Então, eu estou falando assim, eu conheço muito da história da festa da uva, mas muita gente trabalhou muito pelas festas da uva, mas quando a gente fala o embaixador Walter Gomes Pinto da festa da uva, nos últimos 30 anos, mas não tem ninguém nem de perto que teve tanta doação quanto o Walter.